O trabalho que agora aqui trazemos, a Educação em 2050, contributo para a co-construção de uma visão, tem por base um desafio lançado pela Unesco, que tem em vista uma consulta pública à escala mundial sobre o futuro da educação, com os olhos postos já em 2050. Aqui temos o site para futura consulta, porque é de facto um projeto muito interessante, e o convite é lançado a várias organizações, instituições, redes, mas também a indivíduos, porque há várias formas de participação, entre elas o grupo focal, porque se acredita que estas sessões, estas pequenas sessões de consulta, podem de facto contribuir para pensar e repensar a educação num coletivo. As informações que forem obtidas são depois sintetizadas, são sistematizadas por uma comissão internacional e vão então ajudar a moldar o debate global. Esta iniciativa é um esforço ambicioso para repensar a educação, tentar moldar o futuro, e a iniciativa catalisa de facto este debate à escala mundial, que é um debate que se pretende global, sobre como repensar o conhecimento, a educação e a aprendizagem no mundo em que vivemos e que sabemos que é cada vez mais complexo e cada vez mais incerto. Portanto, a Comissão Internacional preparará um relatório que vai ser depois publicado em novembro de 2021 e que fornece com certeza pistas para a ação para os formuladores de políticas públicas. Porque este processo de consulta, sabemos que a pluralidade de saberes traz múltiplas vantagens, os vários tipos de solicitações que estão a ser feitos, desde obras de arte, desenhos, textos individuais ou coletivos, e os próprios focus group permitem e enfatizam uma co-criação, permitem que estruturas participativas e colaborativas sejam incluídas nesta visão conjunta de futuro sobre a educação e evitam conclusões pré-definidas, estereotipadas, sem a auscultação, no fundo, das partes interessadas. O objetivo das consultas é, portanto, gerar um conjunto de diferentes perspectivas sobre os desafios e oportunidades da educação e da aprendizagem, com os olhos postos em 2050, como eu dizia há pouco. Por que organizar então esta consulta na forma de grupos de discussão? Porque é uma oportunidade para as organizações trabalharem em conjunto, mobilizando as partes interessadas, os seus colaboradores, mas também as redes colaborativas de que fazem parte e contribuir para este diálogo global. As conversas, que são originadas em pequenos grupos, traduzem-se muitas vezes em iniciativas e ideias inesperadas, novas e cheias e inovadoras, e portanto isso é também de aproveitar. E os grupos focais permitem também uma coisa, que é que os participantes, aquelas pessoas que se envolvem, se sintam parte ativa do processo e, portanto, vistam essa camisola, se apropriem do tema e das ações que no futuro serão desenvolvidas. Estas são as 4 fases do estudo, da iniciativa. Para quem não conhece, estamos ainda, portanto, nesta primeira fase de recolha de visões e de investigação. Depois vai ser feita a síntese, através do relatório que será publicado em novembro de 2021 na Conferência Geral da Unesco, e depois, a partir de dezembro de 2021, será lançado novo debate. Para os focus group em particular, havia recomendações da Unesco para quem estivesse a organizar as sessões. No nosso caso concreto, apanhámos já a altura da pandemia, portanto o nosso focus group realizou-se em julho deste ano, de 2020, e portanto decorreu num ambiente virtual na plataforma Zoom.
A Unesco recomenda que os grupos de discussão sejam relativamente pequenos, com entre 10 a 15 pessoas, pode ser um bocadinho menos, mais ou menos durante 1 hora. O nosso trabalho foi de 1h30. Os grupos focais podem ser incorporados em eventos que já estão programados, também não foi o nosso caso. E fizemos o trabalho como qualquer outra organização, instituição e grupo que se tenha disposto para tal, sem qualquer tipo de financiamento ou de certificado por esse feito. Havia algumas recomendações, portanto, o ambiente, tanto quanto possível, descontraído e confortável. Tentámos fazê-lo mesmo em ambiente online. O moderador deve ficar sempre para segundo plano, portanto, orientando minimamente a conversa, mas tentando não se envolver. Neste caso concreto, nós estávamos aqui 9 pessoas, 3 docentes e 6 alunos, que não nos conhecíamos no coletivo, entre todos, mas tentámos também privilegiar este potencial que estes encontros representam na tentativa de mais horizontalidade das relações entre docente e estudante. E, portanto, não privilegiámos tanto este aspecto de ficar para segundo plano, mas antes esta relação de diálogo, de debate colaborativo e verdadeiramente horizontal entre docentes e estudantes. É também recomendado que haja um responsável pelo registro de notas, porque depois do focus group resulta um relatório para a Unesco. No nosso caso, usámos o áudio da gravação como registro de notas. De qualquer modo, adaptámos a sessão já a este ambiente online, portanto, com os tempos, as tarefas, as responsabilidades bem definidas, e conseguimos juntar, que era essa também a nossa ideia, estudantes de 2 instituições de ensino superior e de 3 ciclos de estudos. O que é que eles tinham em comum? São todos estudantes da área de ambiente. O objetivo do Focus Group era dialogar, debater sobre 3 questões colocadas pela Unesco. E a primeira questão é esta: quando imaginamos o ano de 2050, o que é que nos gera mais esperança e o que é que nos preocupa mais? Com base nisto, que objetivos podemos definir para a educação em 2050? E depois, com base nos objetivos definidos, então, que ações vamos propor? O que é que teremos que mudar no futuro, naquilo que aprendemos, no modo como aprendemos e no lugar onde aprendemos? Então, foi esta tentativa de resposta ou de discussão, se quisermos, que tentámos fazer ao longo de 1h30 para responder, para refletir um pouco sobre estas questões. Como resultados, em relação ao primeiro tópico, saíram alguns motivos de esperança, sim, e no final vamos enfatizar estes motivos, mas de facto as preocupações foram muito mais vivamente elencadas e saíam logo assim muito rapidamente em relação à esperança. Conseguimos definir alguns objetivos, entre eles a necessidade de promoção de uma educação que seja inclusiva, que proporcione bem-estar, fácil acesso a toda a gente, sem exceção, que seja construída numa base coletiva e colaborativa do conhecimento e que também permita a liberdade de aprender ao longo da vida. Com base nisto, sabemos que há um caminho a percorrer para mudar o que tem que ser mudado e o que deve ser mudado, e esse caminho faz-se pela valorização das relações intergeracionais, pela valorização dos diferentes modelos de aprendizagem, por um aprender por tentativas, fazendo, errando, voltando a fazer e depois melhorando, e também aprender com base em valores, com base em paixão e com base num espírito crítico que é desejável. Os nossos resultados, e por isso eu digo que houve aspectos de esperança que são valorizáveis
e que enfatizam também os nossos resultados, acreditamos que existe sempre um potencial de capacitação de cada um e de cada uma e do coletivo, do seu todo, sendo a educação geradora de conhecimento e de sabedoria. Acreditamos também que a educação é o motor para grandes feitos, que permite que se alcancem grandes resultados. E acreditamos que a educação tem um papel preponderante como base de toda a estrutura social. Então, com base nesta reflexão, os nossos inputs para o relatório desta consulta global e mundial acabam por ser estes. Acreditamos que em todo o mundo existem pessoas muito capazes e por isso a educação é um bom caminho para alcançar grandes conquistas. O nosso ponto principal de concórdia dentro do grupo foi que a humanidade é capaz de se tornar melhor nos seus valores humanos e exercitar a resolução de problemas comuns. E, de facto, acreditamos que a educação é a base da tomada de consciência que é necessária para a transformação social, política e económica, tanto de indivíduos como de comunidades. Portanto, saiu do nosso grupo uma tónica positiva e de esperança.